Graça e paz, meus queridos irmãos. Estou aqui a convite do nosso amado pastor Carlos para trazer uma meditação, uma palavra para nós podermos meditar nesse dia. Amém? A palavra que o Senhor me direcionou a trazer, irmãos, ela se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 4, versículos de 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Sicar chamada Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Esse é um texto bem conhecido, irmãos. Ele foi, inclusive, há alguns meses, pregado pelo nosso amado pastor Cleiton, e ele trouxe os aspectos referentes ali à condição em que a mulher se encontrava. Por que essa mulher tinha ido ao poço àquele horário, uma hora tão quente, da tarde. Mas o Senhor me direcionou nessa mensagem a falar sobre outra coisa, a falar sobre a água. Então, nesse dia, a gente vai meditar sobre a água. Todos nós sabemos que as águas que nos rodeiam, elas nem todas são boas para beber. O nosso planeta, apesar de ele ser coberto de mais de 70% de água, apenas uma pequena porção dessa água é que ela é boa para beber. E sabendo da importância que a água tem na vida do ser humano, a gente tem que se esforçar para procurar sempre a água boa para a gente beber, certo? A gente que nasce no interior, como eu nasci em uma cidade muito pequena do interior do Ceará, e quando você não tem acesso à água encanada, quando você não tem acesso, não tem condições de comprar água no supermercado para você beber, você tem que procurar fontes que tenham água que sejam boas para beber. Foi assim que eu cresci, foi grande parte da minha infância foi indo buscar água em um manancial que tinha longe da minha casa, mas a água lá era boa para beber. Bom, perto da minha casa tinha água. Perto da minha casa tinha umas que a gente chama de cacimba, que a gente cava. Perto da minha casa tinha um poço que a gente tirava a água de lá não era suja, era uma água aparentemente limpa. Só que a água desse poço, irmãos, ela não servia para beber. A água desse poço ela era salobra. A gente não podia beber, apesar de nós podermos usá-la para algumas outras atividades em casa, como fazer limpeza, como tomar banho, como dar aos animais, a gente não podia beber aquela água. A gente usava a água da chuva para beber, Só que vocês sabem que o período chuvoso, no Ceará aqui, ele para por um tempo e fica um grande período sem chuva. A gente não tinha
muitos depósitos para armazenar a água, então nós, passando o período chuvoso, tínhamos que nos deslocar até onde tinha a água boa para a gente beber. E no caminho, né, a gente passava por um açude enorme, parecia um mar de tão grande. Mas a gente não podia pegar a água do açude, porque a água do açude também não servia para beber. Nós precisávamos seguir o nosso caminho até em cima, lá na montanha, para chegar até aquela fonte de água. Mas nós sabíamos que mesmo o caminho não sendo fácil, mesmo tendo ladeiras, mesmo tendo buracos, pedras e tudo mais, a gente precisava seguir, porque a gente precisava da água. A gente entendia a importância que essa água tinha na nossa vida e a gente precisava seguir até lá para pegar essa água. Mas sabíamos, quando chegássemos lá, teríamos a água boa, né, jorrando constantemente daquela fonte. Bom, como é que a gente sabia que a água das cacimbas, ou do poço, ou do açude, ela não eram águas boas para beber? A gente aprendeu desde cedo, irmão, nossos pais ensinaram, né, a gente aprende inclusive na escola também, que a água, para ela ser boa para beber, ela tem algumas características, ela precisa apresentar todas essas características. É uma água que ela não pode ter cor, ela não pode ter sabor de alguma coisa, um sabor forte, ela não pode ter cheiro nessa água, né? Então, eu preciso entender quais são as características dessa água boa para eu poder diferenciá-la das outras águas, né? Assim como a água boa, ela vai trazer diversos benefícios, ela vai trazer saúde para o meu corpo, a água poluída, a água contaminada, ela vai trazer males para o meu corpo, ela vai acarretar em doenças para o meu corpo, né? Daí a importância de você conhecer a água. Trouxe essa pequena história para vocês aqui na introdução, para a gente poder fazer um paralelo, irmãos, entre a água boa e a palavra de Deus, né? Entre as águas que são nos apresentadas e a água verdadeiramente boa que nós devemos buscar. Amém? Bom, aqui ainda em João, no capítulo 7, versículos 37, parte B, até o versículo 39, o próprio Senhor Jesus está falando assim, irmãos: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo, o próprio Jesus chamou o Espírito Santo de rio de água viva. Em Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, Deus chama a si mesmo de manancial de águas vivas. Está escrito assim em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Então, o Espírito Santo ele é chamado de rio de água viva. O próprio Deus chama a si mesmo de manancial de águas vivas. Então, quando você entende, né, que o Espírito Santo ele é o rio de água viva, ele é o manancial de água viva, ele é a fonte de águas vivas, e que ele é o autor da palavra, podemos então entender que a palavra de Deus ela é a própria água viva que vai jorrar, que vai fluir constantemente desse manancial, desse rio, dessa fonte de águas vivas, certo? Uma água, a única água capaz de saciar aqueles que são sedentos de Deus. Assim como a água potável ela é fundamental na vida do ser humano, a palavra de Deus ela é essencial na vida do cristão. Tá? Assim como a nascente onde nós pegávamos água, alguém poderia ir lá tirar um pouco daquela água, né, e acrescentar coisas nessa água de forma que as pessoas bebessem ela assim achando mais palatável, podemos dizer assim, né, acrescentar ali um corante para dar uma corzinha, acrescentar um doce, uma coisa e outra para ela ficar melhor de beber, até ao ponto de você transformar aquela água ali boa daquela fonte em um refrigerante, né, que apesar de ser bem docinho, geladinho,
ele não é muito bom para a nossa saúde, as pessoas também podem acabar fazendo a mesma coisa com a palavra de Deus. Pegar versículos isolados da Bíblia, né? Textos ali recortados da forma que melhor lhes convém, e eles acrescentarem ali os seus próprios pensamentos, desígnios do seu coração, e eles acabarem por transformando a palavra de Deus em verdadeiros refrigerantes, mas que é o que as pessoas realmente estão querendo beber, né? A maioria das pessoas, infelizmente. Mas que isso não vai ser bom para a saúde espiritual dessas pessoas. Assim como o refrigerante ele não vai ser bom para a minha saúde física, a palavra de Deus, se for adulterada, né, uma palavra adulterada, na verdade, ela não vai ser boa para a minha saúde espiritual. Há casos em que nem para beber vai mais servir a água, mesmo sendo uma água que saia de uma fonte boa. Bom, nós temos no Rio de Janeiro, irmãos, um dos rios mais conhecidos aí da cidade. Provavelmente o rio mais conhecido da cidade, é um dos rios que tem a água mais pura, né? Uma água em uma alta qualidade mesmo aí no rio, se chama o Rio Carioca. Para quem não conhece, né, o Rio Carioca ele nasce no alto da Floresta da Tijuca e ele desce a serra percorrendo vários bairros até ele finalmente desembocar na Baía de Guanabara. A água que sai do Rio Guanabara, irmãos, ela é extremamente boa. Uma água potável, uma água com uma qualidade muito alta. Mas à medida que ela vai se distanciando ali daquele manancial e vai percorrendo aqueles bairros ali, muitas pessoas vão jogando ali naquele rio lixo, vão jogando esgoto, vão jogando várias outras coisas que vai poluindo aquela água. Até chegar um ponto em que a água realmente vai chegar no mar, ela já se transformou num verdadeiro esgoto. Não tem mais vida nenhuma ali, é uma água que se você usar para qualquer coisa, ou ela vai deixar um cheiro ruim, ou ela vai te trazer doença. Da mesma forma também com a palavra de Deus. Quanto mais você vai se distanciando do Espírito Santo, né, quanto mais você vai se distanciando do que realmente está escrito na palavra de Deus, você tende a ir jogando sujeira para as pessoas, né? No YouTube, irmãos, é uma plataforma maravilhosa, né, que nós temos acesso a diversas pregações realmente edificantes, coisa muito boa, né? A gente aprende muita coisa no YouTube, mas que a gente precisa fazer um filtro daquilo que a gente vê. Por quê? Porque como você tem assim como você tem coisas boas, você também vai ter coisas ruins ali, né? E daí a importância de nós conhecermos as características, né? Realmente conhecermos a palavra de Deus para você poder comparar com o que está sendo pregado ali, com o que realmente está sendo dito ali, se aquilo realmente da forma que está escrito, né? E isso já era um ato, né, que a palavra de Deus nos ensina que os bereanos faziam. Em Atos 17:11, Lucas ele vai falar que os bereanos eles examinavam as escrituras enquanto Paulo estava pregando, se aquilo que Paulo estava falando realmente estava de acordo com o que estava escrito. E essas são coisas em que nós devemos sempre fazer também, né? Não apenas enquanto estivermos acompanhando alguma pregação no YouTube, mas também enquanto estivermos acompanhando qualquer pregação, mesmo na igreja, amém? A água, além de ela ser usada para beber, irmãos, ela também é usada para limpeza, né? Para lavar o corpo, para lavar as vestes. Em Efésios 5, 25, 27, o apóstolo Paulo, ele falando ali sobre a forma como o homem deve amar, os maridos devem amar suas esposas, ele vai dizer que a gente deve amar nossas esposas da forma como Cristo amou a igreja, né? E a si mesmo se entregou por ela. E ele vai dizer que Cristo fez isso, né, que ele se entregou pela igreja para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A palavra, irmãos, ela vai nos lavar, né? Ela vai tirar as sujeiras, ela vai tirar as impurezas da nossa vida através da ação do Espírito Santo. Como está escrito em João 16:8, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
mas é a palavra em que, à medida que nós estamos lendo a palavra, nós vamos sendo confrontados ali e vai sendo mostrada a sujeira que nós temos e que ela vai precisar ser lavada. Amém? Tão importante quanto eu ter uma água limpa é o recipiente onde eu vou armazenar essa água, né? Ele precisa estar limpo também. Se eu tiver um balde sujo na minha casa, para eu poder botar uma água boa, eu vou precisar lavar esse balde primeiro, para ele poder receber essa água boa, porque senão esse balde vai contaminar aquela minha água boa e ela vai se transformar em uma água suja. E não é apenas lavar uma vez, né? Porque a gente aqui no interior, a gente usava uns depósitos de barro que a gente chamava de pote, né? A gente chamava eles de pote. E toda vez quando você chegava lá do manancial com a água limpa, que antes de você botar no pote, você precisava lavar o pote, porque ficavam ali algumas sujeirinhas no fundo do pote. E da mesma forma é com a nossa vida, irmãos, né? A gente tem que estar sempre tirando alguma sujeirinha também do nosso corpo, né? A palavra de Deus fala que nós pecamos constantemente, né? Seja por pensamento, seja por palavra, seja por ação, e que nós precisamos ser lavados desses pecados também. Esse processo de lavagem, né, esse processo de lavar, ser lavado desses pecados é a santificação. Nós já vimos, né, vários ensinos na nossa igreja sobre a santificação, né? A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus, ele já habita em nós, né? Ele já está habitando em nós, mas ainda assim nós temos aquelas sujeirinhas que precisam ser lavadas. Na nossa caminhada, a gente está exposto, na verdade, a vários tipos de sujeira que precisam ser lavados. Então, a santificação, ela é um processo, né? Você não faz aquilo só uma vez, você faz constantemente. Em João, no capítulo 13, um pouco mais à frente aqui do nosso texto base, né? João, no capítulo 13, a partir dos versículos 6, quando Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos, está escrito assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se não te lavar, não tens parte comigo. Em outras palavras, irmãos, para nós podermos ter comunhão com Cristo, nós precisamos estar lavados. Amém? Nós precisamos estar limpos para podermos estar tendo comunhão com Ele. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, está escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Então Pedro ele vai e fala para Jesus, né? Depois de Jesus falar isso, ele vai e fala para ele: não somente os pés, Senhor. Versículo 9, né? Não só os pés, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Nós já estamos limpos, irmãos. Nós já estamos lavados e remidos no sangue de Cristo. Amém? Mas na nossa caminhada, a gente está exposto às sujeiras, né? Nós inevitavelmente vamos pegar ali alguma poeira, alguma sujeirinha nos pés que elas precisam ser lavadas. A gente que mora no interior, que anda muito a pé, né? Que anda de chinelo, sabe que basta você fazer uma caminhada de 100 metros para o seu pé já aparecer cheio de poeira, né? Se você tiver acabado de tomar banho, você não vai precisar tomar banho de novo porque andou 100 metros, mas você vai precisar lavar o pé, porque o pé vai estar sujo. E é dessa forma também o nosso processo na nossa caminhada cristã, né? Nós precisamos o tempo todo estar buscando a santificação, estar buscando estar puros, estar limpos, para nos apresentarmos diante de Deus, para termos comunhão com Deus. E essa santificação, como eu falei, ela é um processo contínuo,
eu vou ter que buscá-la a cada dia, buscar sempre, né? Até Jesus voltar, eu tenho que estar buscando estar ali com as minhas vestes limpas. Em João 7, versículo 37, Jesus ele vai falar que quem crer nele, vamos ler versículo 37, parte B, até o versículo 38, né? Ele vai dizer assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Em 1 Coríntios 6,19, vai dizer que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo e que o próprio Espírito Santo habita em nós. Por isso nós temos que mantê-lo sempre limpo, né? Para poder receber esse manancial de águas vivas sempre ali com um recipiente limpo, né? Porque o próprio manancial, o rio de águas vivas, o manancial de águas vivas está ali, habitando dentro de nós. Então, o que vai sair da minha boca, não é o que vai sair de mim, tem que ser condizente com esse manancial, com essa fonte de águas vivas que está dentro de mim. O que vai sair da minha boca tem que ser uma água boa. Como Paulo fala em Efésios 4:29, o que vai sair de mim, o que eu for falar, tem que ser algo que seja bom para a edificação, para que dê graça àqueles que estão ouvindo o que eu estou dizendo. Tiago ele vai nos dizer em sua epístola, no capítulo 3, versículos 11 e 12, que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Não pode jorrar água doce e água amarga, né? Então, se eu tenho a fonte de águas vivas dentro de mim, aquilo que vai jorrar de dentro de mim tem que ser condizente com o que está nessa fonte, né? Eu tenho que dar um testemunho verdadeiro. Mas um aspecto importante também, irmãos, em que a gente deve se atentar é que não basta apenas eu saber qual é a água boa, né? Eu conhecer as características da água boa e eu saber onde fica a fonte de águas vivas. Eu preciso perseverar em beber sempre dessa água, né? Eu preciso escolher sempre beber dessa água ao invés de escolher beber de águas contaminadas. É uma escolha, né? Isso é uma escolha. A palavra de Deus ela está constantemente nos advertindo a respeito da perseverança, né? Perseverar em ir até o Senhor, perseverar em buscar a santificação, perseverar em conhecer a palavra, perseverar em praticá-la também, não apenas conhecer, praticá-la a cada dia. E em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Trazendo aqui para o nosso contexto aqui da nossa meditação, aquele que está indo buscar água na fonte de água boa, né? Ele persevera em buscar sempre nessa fonte. Ele não desista no meio do caminho em pegar a água do açude, por exemplo, porque é uma água que está ali mais fácil, mais acessível. Mas ele persevera em ir sempre para a fonte de águas boas. E por que eu estou trazendo? Por que a palavra de Deus fala isso, irmãos? Porque nós temos exemplos de pessoas, né, que já foram a essa fonte, né, e desistiram no caminho. O Novo Testamento tem vários exemplos, inclusive no livro de Atos, né? Mas eu trouxe para vocês de novo esse versículo aqui de Jeremias 2, versículos 12 e 13, em que o próprio Senhor ele vai dizer, né, que espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. A cisterna, a gente sabe, irmãos, que ela, apesar de você conseguir armazenar a água ali por um tempo, depois que você acaba a água daquela cisterna ali, ela não vai brotar mais água daquela cisterna, né? Nós precisamos nos encher da palavra, né? Nos encher dessa água boa constantemente, porque se nós não nos enchermos,
a nossa cisterna, o nosso depósito aqui vai se esvaziar. Nós vamos se achar em um momento sem água nenhuma, porque não estamos nos enchendo. Mas aqui ele diz que eles não simplesmente trocaram a Deus por cisternas, mas por cisternas rotas. São cisternas que sequer vão conseguir armazenar água. Você coloca a água, ela já escorre direto, não fica nem por um tempinho que seja, né? E nós precisamos nos atentar a isso, irmãos, e perseverar em sempre estar indo buscar a água lá na fonte de água viva, que é o Espírito Santo. A palavra vai dizer que não é fácil, né? Não é fácil esse caminho. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, mas que nós precisamos segui-lo. Nós não podemos escolher o caminho largo, né? A porta larga, porque está ali mais fácil. Mas nós precisamos escolher a porta estreita, o caminho apertado, porque ele é que verdadeiramente, né, vai nos trazer vida, nos trazer saúde. As promessas, elas são para aqueles que perseveram até o fim. Em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, quando o próprio Senhor, né, revela a João, traz revelação para João, ele trazendo ali as cartas às 7 igrejas, o tempo todo o próprio Senhor ele fala, né? É para aquele que vencer, para aquele que perseverar até o fim. E ele vai falar isso em todas as 7 cartas, né? Não vai ser fácil, né? Vocês vão passar por isso, vocês vão passar por aquilo, mas ser fiel até a morte. E ao que vencer, lhe darei a comer da árvore da vida. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. E ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E assim ele vai se repetir em todas as 7 cartas. Então, irmãos, que a gente possa, né, uma vez que a gente sabe qual que é o manancial de águas boas, qual que é a água boa, que a gente possa perseverar, né, em beber sempre dessa água boa aqui, e quando nós formos expostos a alguma água, a gente possa passar no filtro, comparar com o que está escrito, assim como os bereanos fizeram. Que a gente possa perseverar em ir sempre ao manancial, para que ele possa nos dar o entendimento da palavra, né, a revelação da palavra, porque ele é o autor da própria palavra. Amém, irmãos? Então essa é a meditação que o Senhor me deu para eu trazer, para nós podermos meditar nela, né? Que nós possamos perseverar. Amém? Espero que vocês tenham sido edificados assim como eu fui ao receber essa palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe.